Você já parou para pensar de onde surgiram as formas geométricas? Quem foi o primeiro ser humano a olhar para um círculo e pensar: isso é um círculo? Será que as formas existem na natureza ou foram inventadas por nós? Neste vídeo, vamos explorar a origem das formas geométricas, desde os primeiros instintos humanos de identificar padrões até sua importância na ciência, arte e tecnologia. Prepare-se para descobrir que círculos, quadrados e triângulos são muito mais do que simples figuras. Eles são a base de tudo ao nosso redor. As formas na natureza. Quando a geometria era selvagem. Muito antes dos matemáticos começarem a brincar com compasso e régua, as formas geométricas já estavam por aí, espalhadas pela natureza. Os primeiros humanos não precisavam abrir um livro de geometria para perceber que algumas formas eram mais frequentes que outras. O círculo está no sol, na lua, nos olhos e até nas bolhas de sabão. O círculo é uma das formas mais comuns da natureza porque sempre que algo se expande uniformemente em todas as direções, ele naturalmente se forma. Até gotas d'água tentam ser circulares para economizar energia. O triângulo. Montanhas, cristais e até algumas formações de plantas seguem padrões triangulares. O triângulo é conhecido por ser a estrutura mais estável, tanto que até as pirâmides do Egito foram construídas com essa lógica. O quadrado e o retângulo. Esses são menos comuns na natureza, mas aparecem em formações cristalinas e em favos de mel. Embora as abelhas prefiram hexágonos, mas chegamos lá já. Resumindo, a natureza já usava a geometria antes mesmo da humanidade inventar o termo geometria. Quando o ser humano descobriu as formas, os primeiros humanos perceberam que formas específicas eram úteis. Com pedras arredondadas, conseguiam rolar objetos, basicamente a pré-história da roda. Com lanças em formato de cone, conseguiam caçar melhor. Com paredes retangulares, conseguiam construir abrigos mais resistentes. Mas os primeiros registros de um estudo mais organizado das formas surgiram com civilizações antigas, como os egípcios e os babilônios. Eles não apenas observavam as formas, mas começavam a usá-las de maneira proposital em arquitetura e arte. Os egípcios, por exemplo, dominaram o uso do triângulo nas pirâmides. Já os gregos ficaram obcecados com formas perfeitas, como os polígonos regulares, e começaram a criar fórmulas para descrever essas figuras. Os gregos e a obsessão pela simetria. Se existe um povo que elevou a geometria a outro nível, foram os gregos. Para eles, as formas geométricas não eram só úteis, eram sagradas. Pitágoras, por exemplo, acreditava que o universo inteiro poderia ser explicado por números e formas perfeitas. Foi nessa época que surgiram conceitos como o hexágono, que mais tarde foi reconhecido como a forma mais eficiente para preenchimento de espaços sem desperdício, algo que as abelhas já sabiam há milhares de anos. Platão, por sua vez, acreditava que tudo no mundo era formado a partir de 5 sólidos perfeitos, os sólidos de Platão: o cubo, o tetraedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Segundo ele, até os elementos da natureza seguiam essas formas. Da antiguidade à tecnologia moderna. Com o tempo, as formas geométricas passaram a ser usadas não apenas na arquitetura e na arte, mas também na ciência e na tecnologia. Hoje, a geometria das formas está presente em tudo. Arquitetura. Arranha-céus são projetados com triângulos e hexágonos para maior resistência. Computação gráfica. Jogos e animações são criados com polígonos 3D. Engenharia. Desde rodas de carros até satélites espaciais, tudo é pensado com base em formas geométricas. Se olharmos ao redor, veremos que tudo o que usamos e construímos é baseado em formas geométricas. Até mesmo os pixels de uma tela são pequenos quadrados. As formas geométricas não foram inventadas, elas sempre estiveram presentes na natureza e foram sendo descobertas pelo ser humano ao longo da história.
De montanhas triangulares a células hexagonais, cada figura tem um papel essencial no mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você enxergar um círculo, um triângulo ou um quadrado, lembre-se, você está olhando para uma das bases do universo e, claro, para um dos motivos pelos quais a matemática é tão fascinante.